As mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados, mas representam 63% dos parlamentares que enfrentam processos de cassação de mandato no Conselho de Ética da Casa. Apenas na última semana, 6 deputadas progressistas foram parar no Conselho de Ética depois que o presidente da Casa, Arthur Lira, aceitou o pedido do Partido Liberal, protocolado dias antes, mesmo havendo pedidos mais antigos contra parlamentares homens, que já estão parados ali, engavetados na mesa diretora. E a gente vai conversar agora sobre mais esse caso de violência política de gênero com a deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso. Bom dia, deputada, bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Sim, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente na TV PT para poder colocar, aquilo que precisa ser falado, esclarecido, principalmente porque a gente vive num processo ainda de muita fake news, Com certeza, deputada, a gente já externando aqui a solidariedade de toda a Rede Povo de Comunicação ao seu mandato, das outras 5 parlamentares que estão passando por essa injustiça, porque foi com uma celeridade incomum, que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou anteontem o processo de cassação do seu mandato e de mais 5 deputadas. Eu gostaria que a gente começasse conversando sobre o motivo disso, como é que foi todo esse processo, o que levou a esse pedido de cassação do seu mandato e das outras 5 parlamentares. Bom, primeiro que eu acho que nós precisamos falar um pouco sobre os espaços das mulheres no poder, Ele sempre é ceifado, a gente tem ao longo de muito tempo trabalhado para que a gente consiga estar nesse espaço do Congresso, do Legislativo, do Executivo. Passando por diversas ações, começando por 30% de ter mulheres na chapa, depois ter 30% de recurso para que pudesse fazer as campanhas, mais 30% do uso do espaço de comunicação, tanto dos partidos quanto no período eleitoral. E com isso a gente chega em 513 deputados e 90 mulheres, 91, que entrou uma agora, então 91 mulheres. Isso é o número histórico, e falando de Brasil, da relação do Legislativo do Brasil. Portanto, estar nesses espaços é o tempo todo ter que se colocar e se organizar para se manter ali, porque é um espaço muito violento, um espaço que o tempo todo tenta nos desqualificar, ou quando assim não conseguem, então entram para o golpe baixo, o golpe de colocar essas deputadas para a Comissão de Ética para uma possível cassação de mandato. Então, isso a gente sabe que esses modus operandi está acontecendo não só no Congresso Federal, na Câmara Federal, mas tem acontecido muito nas câmaras municipais de todo o Brasil. Quanto mais você tem câmaras e espaços extremamente conservadores ou extremamente da pauta ideológica, de um fundamentalismo religioso, as mulheres têm sido cassadas os seus mandatos. Infelizmente, aqui no Estado, a gente já passa por mulheres que estão na Comissão de Ética ou que perderam mandato, ou que o tempo todo consegue resgatar, mas o tempo todo fica com essa faca no pescoço. Bom, a partir disso, a gente percebe que tem um debate, e tem um ataque especificamente para as mulheres de esquerda, mulheres progressistas e mulheres que têm uma atuação intensa no Congresso, ou que estão colocadas na CPI, ou como são vice-líderes, ou que estão debatendo uma pauta muito importante para a cidade, como foi o marco temporal, E, infelizmente, o nosso presidente Arthur Lira vem colocando projetos de lei para votação de uma forma relâmpago no plenário, ou passando por... E aí isso passa por cima de todas as comissões. Estica até
o último, né, acorda até o último momento dos prazos que vão para o plenário como as medidas provisórias. Isso tira o parlamento a sua principal função, né, que é debater, que é aprofundar os problemas nacionais. E com essa representação, a minha é a segunda, né, porque eu e a Thalira, né, a deputada Thalira, nós já começamos a semana retrasada com o processo do PP, né? Eu, no caso do PP, da Thalira, não estou me lembrando, desculpe, agora quem foi o partido. E o meu foi do partido do próprio presidente Lira. E a informação que eu tenho que foi um pedido dele, porque ele diz que eu o ataquei no plenário diretamente. Só que não é verdade, né? Porque eu estava falando com o contexto, né? Com os parlamentares, no contexto de quando a gente fala sobre o marco temporal, que ele é, de fato, um projeto que vai assassinar os nossos povos indígenas. Bom, a partir disso, quando você entra com o projeto primeiro, o segundo, o meu, eles se tornam um só. Né? Então, no meu caso, eu já estou com 10 dias úteis correndo, ao contrário das deputadas que entraram nessa semana, que ainda vai ter uma escolha da relatoria. No meu caso, já tem uma escolha de um relator, que é o Gilmar Mota, do Partido dos Republicanos do estado de Roraima. Então, vamos ter que trabalhar muito, né, para que não tenha nenhum tipo de cassação de mandato ou alguma punição que prejudique, né, o andamento do mandato e que coloque como exemplo, porque o que está dizendo lá nos corredores é que vão usar mandatos para dar exemplo. E esse exemplo colocando na mesma balança do que a Zambelli, né, que colocou uma arma em punho, ou que na mesma balança do que o deputado Nicolas, que fez uma transfobia, que é um crime, né, em pleno plenário, né, em pleno Congresso Nacional para todo o Brasil. Então, não é uma punição para dar exemplo somente, né, mas é um ataque principalmente às mulheres. Eu acho que nós vamos ter que ter uma atuação muito importante enquanto mobilização, né, de toda a nossa sociedade para todas as mulheres, porque é um ataque machista, é um ataque tentando calar esses mandatos combativos e que falam a verdade. Não é diferente do que eles faziam quando era a presidente anterior, que atacava as mulheres, né? E todas elas, desde as mulheres jornalistas, parlamentares, toda ou qualquer mulher. Ou o presidente do golpe que colocava nas suas formas, né, de fala e de comportamento que as mulheres têm que ser bela e recatada do lar. Então, isso não nos cabe. Não temos tempo de ter medo, nós temos que avançar e caminhar, inclusive para que outras mulheres possam perceber que esse espaço é um espaço de violência política de gênero e que a gente não pode recuar e nem se sentir sozinha e nem ficar com medo. Portanto, vai ser debate e essa indignação, né, que traz a gente a esse espaço em pleno século XXI de tentar calar, reprimir, intimidar, principalmente criminalizar, né, em ameaças como essa para silenciar a voz das mulheres de luta nesse parlamento. E a gente está entendendo que essas punições podem ser drásticas não vão nos impedir de defender a defesa da vida e a defesa da vida das mulheres. Com certeza, por isso vocês foram eleitas, né, para representar o povo brasileiro. E eu queria pontuar também, deputada, quem está acompanhando as sessões, né, da CPMI, das CPIs que estão em curso no Congresso, né, na Câmara,
O método de silenciamento, né, de desligar o microfone das parlamentares, a gente tem visto isso é vergonhoso, isso é de uma violência tremenda, é muito bom pontuar isso também, para a gente ver que isso está acontecendo, né, e essa rapidez toda, você falou desse método, né, de votar tudo com muita rapidez, tirando esse caráter do parlamento, que é da discussão, da mesma forma o processo de vocês aconteceu de forma, assim, super ágil quando não há nem sinal de avanço no andamento aos processos envolvendo os deputados acusados ali de incitar, participar e também financiar os atos de 8 de janeiro, não é isso? É importante dizer isso porque lá a gente tem claramente dentro das redes sociais e que vinculam, né, deputados que fizeram parte do golpe de 8 de janeiro, né, que inclusive vão ser denunciados na CPI novamente, mas foi entregue sim ao presidente Lira, né, processos de quebra de decoro de vários parlamentares, desde o dia 14 de janeiro, né, e que até agora não entraram na comissão de ética. Então, só para quem está nos ouvindo para poder entender. Quando o processo, um pedido, né, de quebra de decoro, ele entra para o presidente e a mesa, tá certo? E a presidência, com a mesa, delibera para mandar para a comissão de ética o processo dos parlamentares. O nosso... o primeiro, não demorou nem 4 dias para poder chegar o processo na comissão de ética, e desse dia a 1 dia e meio, 12 horas, ele já chamou a reunião da comissão para poder entrar com o processo com os 5 deputados. Eu, a Thalira, a deputada Thalira, Nicolas, a Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Então, esses 5 e esses 3 só entraram porque eles estavam querendo, né, pegar as deputadas de esquerda para estar nesse bolo de 5 deputados, né? Não, e o meu foi do PP. Não ficando feliz com isso, o PL entra novamente. Mas outros deputados, que são de outros partidos, não entraram nessa mesma velocidade. Não foi pautado pelo presidente ao presidente da comissão de ética, né? Então, isso é claramente uma violência política de gênero, porque naquele mesmo dia que as deputadas estavam ali questionando, né, a velocidade desse projeto do marco temporal, outros deputados, né, estavam também questionando da mesma forma e da mesma atuação, né, que nós parlamentares mulheres estávamos fazendo, mas não foi nenhum outro deputado. Só foram as mulheres. Então, não podemos usar dessa forma de 2 pesos, 2 medidas, né? Se tem pedidos que chegaram muito antes para o presidente e para a mesa, esse mesmo tem que pautar todos. Não pode ficar selecionando quem é que vai ser punido na hora da vez. Quem vai ser punido, né, no momento que ele quer, no momento que ele acha conveniente para o presidente tentar nos calar. Mas a gente vai ter voz, se nós não conseguimos ter voz, às vezes, no microfone aqui, nós vamos ter voz com mulheres e homens e uma sociedade que está entendendo que essa retaliação e essa perseguição, né, é por conta da forma de atuação, de a gente falar a verdade, de a gente encarar os fatos falando a verdade no plenário. É muito importante essa rede toda, né, participando desse momento histórico, porque a violência política de gênero, ela é um dos mecanismos mais eficazes aí para afastar as mulheres do espaço de poder, né? Já que ela não atinge só as que se candidatam, as que se envolvem com a política. A gente vê aí a prova de que mesmo as mulheres eleitas sofrem também muito com a violência de gênero. A gente tem muitas mensagens aqui de solidariedade
ao seu mandato das outras parlamentares, o Alberto Quironi questiona aqui se o STF pode ser acionado para barrar essas cassações, deputada. A gente vai ter que primeiro fazer e articular, né, tudo aquilo que a gente consegue dentro da Câmara, principalmente na Comissão de Ética, porque qual é o procedimento? Vai para a Comissão de Ética, tem 10 dias, né, úteis para poder fazer a defesa e ser ouvida na comissão, e logo em seguida, dando prosseguimento na comissão e votado o tipo de punição ou cassação, aí ele vai para o plenário, né, votação no plenário. E aí é nesse momento que a gente vai ter que ir acionando, né, todos a relação jurídica, né, os espaços que a gente pode, além do político, além da sociedade, os espaços jurídicos para que a gente possa assegurar o nosso direito de parlamentar. Porque essa forma que eles dizem da Comissão de Ética e Quebra de Decoro não tem fundamento, né? Não tem um fundamento sólido. Até porque tem tantas outras coisas que já aconteceram naquele parlamento, tão pior quanto esse, né? Lembra do presidente da República que falou, né, para a nossa deputada Maria do Rosário que ela não merecia nem ser violentada? Então, isso nunca foi cassado. Então, tem uma questão política machista e que a gente tem que tentar reverter politicamente e que a sociedade possa nos ajudar a falar e gritar o que está acontecendo. Mas caso isso não aconteça, nós vamos ter que caminhar para a relação jurídica, com certeza. Certo, deputada. E a gente está ao lado de vocês nessa luta também, aqui o Alberto Quironi, Tico Rocha, Josi Gomes, Fábio Santos, Maria Amélia César da Silva, Irani Amaro, Paulo Roberto Carneiro. Tem muitas mensagens aqui de solidariedade ao seu mandato, de apoio também nessa luta, e a gente segue aqui falando desses assuntos. Esse espaço segue à disposição. Volte sempre, deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, um abraço a todos e vamos junto aí acompanhando todo esse processo. Vamos sim. Bom dia.